Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Trocando Ideia e hoje a gente está com um testemunho especial aqui em nome de Jesus Cristo e aqui na minha mesa, ao meu lado, para nos acompanhar, ela que já está escalada para a nova Maria do Bairro Crente. É isso aí, ela por muito tempo na sua carreira dançou lambada com geladeira, né? E agora ela está convocada para ser a nova Maria do Bairro Crente. Tatiele de Freitas, dá um salve pra galera aí, Tatiele de Freitas. Fala galera, não dá pra levar a sério o dia, né? Porque é sempre essa mesma ladainha. Maria do Bairro Crente. E dança com geladeira. Não, tá vendo aqui, ó, Impacto Radical? Eu cheguei lá. Seu cabelo tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Aqui, ó. Agora eu só tô com essa camiseta aqui. Fica dançando com geladeira. Impacto Radical. Cheguei lá, o povo nem me conhecia. Ah, você que dança com a geladeira? Eu falei, sou eu mesmo. Mas a dança da geladeira foi você que caguetou aqui, ó. Não é culpa nem nossa, não. Você falou que dançava com geladeira. Peraí, deixa eu falar sério agora. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Que você fique conosco até o final. Hoje nós temos uma super convidada especial que o Jean logo vai apresentar. Então fique aí até o fim. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu tentar não caguetar aqui. E ele veio direto da Renascer. Ele veio direto da Renascer para estar aqui com a gente. Ele que tem poder de filho, né? Ele tem poder de filho, não é isso? Bispo Júnior Aguiar. Tudo bem a todos aí? Um prazer estar aqui, participar, amém, desse podcast abençoado com essa galera super alto astral. E, bom, já me acharam um apelido aqui, né? Me dá poder de filho. Vou mandar sobre as águas aí, né? Bênção pura, pastorzão Jean, Tati, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje vai ser uma tarde muito especial aí, tenho certeza. Amém. E aqui, ó, do lado dele tá a nossa convidada especial, ela que veio dar o testemunho dela, testemunho de vida, testemunho importante. Para você que acordou hoje e ficou com a vida meia sem esperança, essa menina é um exemplo de esperança, amém? É um exemplo de bênçãos, amém? Eu quero apresentar para você aqui a Bia, que está conosco aqui em nome de Jesus. Olá, Bia, você apareceu. Vou ter que abaixar a câmera aqui para ela aqui. E aí, Bia? Dá um salve para a galera. Eu sou a Bia e eu tenho 5 anos. E eu vou contar meu testemunho do meu coração. Eu tava nascendo na barriga da minha mãe, eu tinha um problema no meu coração. E tinha um buraco aqui no meu coração. E tô um pouco Fala, filha, tinha um buraquinho e você colocou um tampão. Um tampão. Fez a cirurgia. Fez cirurgia aqui e aqui. Depois entrou no meu coração e, sabe, eu fiquei sentida. E outra cirurgia, no sábado, eu fiz outra cirurgia do rim. Do coração, filha, de novo. E aí? Aí, Jesus curou. Mas aí, a doutora disse, Bia, vou fazer a raio-x que vê que teu coração não tem nada ou tem. Não tinha. A doutora, ainda bem, meu coração não tinha nada. Aí, ainda bem que eu curei. Glória a Deus. Aí, depois, eu fiquei todo esse coração. E eu fiquei toda apaixonada, tanto eu cheguei em casa. Aí, depois, eu chorava. Eu tinha um bolo coronado de coração. E é por causa Deus curou para eu ficar bem. Eu precisava dessa cirurgia para eu não morrer. Amém. Aí
por causa eu fiz a cirurgia. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a Bia. Ela vai estar com a gente aqui agora. Deixa eu subir a minha câmera, porque eu sou, né? Sou um monstrão. Amém. E com a gente aqui o pai dela, né? O Bispo Júnior. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai contar um pouco da história da vida da Bia, né? Do nascimento dela e toda a trajetória que Deus fez na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bispo, conta um pouco da história pra gente do que aconteceu aí, né? De toda a trajetória, né? Da pegada que você contou pra gente naquele momento. Então, Beatriz é minha filha e a Beatriz é um presente de Deus. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Davi, de 8 anos. O Davi, eu sempre disse que o Davi era o filho da promessa, porque Deus havia me prometido um filho e Deus inclusive deu até o nome que esse filho teria. Então ele é o meu filho da promessa. E aí, passando por esse processo do Davi, ele sempre veio com muita saúde, tudo dava certo. Aí minha esposa Renata, a bispa Renata, engravidou da Beatriz. E a Beatriz, no 3º mês de gravidez, ela fez o ultrassom morfológico e detectaram uma síndrome. Detectaram que ela nasceria com uma síndrome. E dali por diante a nossa vida ficou bem complicada, porque os médicos começaram a dizer que era para abortar. Porque seria difícil para um casal jovem ser pai de uma criança especial, e nós tínhamos esse respaldo pela lei para abortar a Beatriz. E nós não concordamos com isso. Minha esposa chorando muito, eu falei para o médico que independente de como minha filha nascesse, nós faremos uma festa para recebê-la. Glória a Deus. Porque era um presente de Deus nas nossas vidas. E ali eles começaram a encaminhar os exames da Beatriz para o psicólogo. E o psicólogo começou a nos ensinar como seria ser pai de uma criança especial. Porque diante dos exames, a Beatriz nasceria com síndrome de Down. Então, nós passamos a combater ali essa situação. E durante esse período, Deus não tinha direcionado nem falado nada. Nós à frente do trabalho, na obra, envolvidos com a presença de Deus. Mas sabe quando Deus se cala? O silêncio de Deus. Deus resolveu ficar em silêncio. Nossa. E nós passando por eu e a minha esposa passando por esse processo, ela grávida, o Davi, meu outro filho pequeno, e Deus se calou. Ele permitiu que nós passássemos por esse processo. Chegou um determinado tempo, nós fomos numa consulta com 6 meses de gravidez e internaram a minha esposa às pressas, porque não deixou nem ela vir embora da consulta, ela já ficou internada, porque o cordão umbilical inchou, começou a dar diabetes gestacional, um monte de complicação, a água da placenta começou a baixar demais, então tinha risco de aborto espontâneo, da criança morrer, e aí internaram ela, né? Então o problema só cresceu, e minha esposa ficou internada 30 dias direto, sem sair do hospital. E nessa época eu cuidava do meu filho em casa, junto com minha sogra, com minha mãe, e cuidava da minha esposa, grávida da Beatriz, no hospital. E a Beatriz e minha esposa não saíram do hospital enquanto não nasceu a Beatriz. Então a Beatriz nasceu prematura. Ela nasceu de 6 meses? Não, ela entrou com 6 meses, ficou um mês internada, 30 dias, nasceu com 7 meses e um pouquinho. Porque ela estava com 6 meses e um pouco, então 7 e um pouco. E aí ela nasceu prematura e marcaram o parto, né? Tinham que tirar porque o líquido da placenta estava baixando muito. Então houve essa necessidade. Controlaram o inchaço do cordão umbilical e marcaram a cirurgia, o parto, a cesárea. Nesse dia, nós fomos para lá, eu fui para o hospital com a minha família, né? A família podia assistir o parto, tinha essa possibilidade, e eu também ia entrar no centro cirúrgico para assistir. A família ficava numa janela, né, num vidro lá de fora. E quando já estava perto de ganhar, deu a cirurgia, para vocês terem noção, estava marcado para 10h30 e era 3h30 da tarde, foi quando a Renata entrou para o centro cirúrgico. Então teve um atraso muito grande.
E com a ansiedade, houve complicações, porque a Renata ficou ansiosa, esperando naquela expectativa. E nós estávamos lá de fora, e o médico falou, olha, pede para ele se trocar. Eu fui me trocar, a Renata já foi entrando pro centro cirúrgico, e aí eu fui me trocar para poder participar, né, do parto. E sentei num corredor onde tinha alguns elevadores e um interfone. Eu já com a roupa do centro cirúrgico esperando me chamar. E Deus se calou durante esses 7 meses e meio. E eu, todas as vezes que eu orava, eu falava com Deus, e o que eu falava com Deus era: Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu vou lutar contra essa situação. Enquanto o Senhor não falar comigo, quando o Senhor falar, o Senhor vai tirar toda dúvida e meu coração vai ficar em paz. Mas enquanto o Senhor não falar, nós vamos combater no mundo espiritual. E nós vamos lutar, porque eu creio que o Senhor pode revogar a sentença. Glória a Deus. Nosso Deus ainda é um Deus de milagres. Pode crer. E foi nessa confiança. Só que Deus não falou. E aí, quando já estava perto de eu entrar para o centro cirúrgico, depois de um atraso enorme para começar a cirurgia, o Espírito Santo resolveu falar comigo. Aleluia. Nossa. E aí o Espírito Santo falou comigo e disse: olha, hoje um grande livramento acontece nesse centro cirúrgico. E o meu nome será glorificado. Irmãos, eu comecei a chorar, comecei a me emocionar e comecei a dar glória a Deus. Passou umas enfermeiras, falou: esse pai é muito doido. Vai entrar muito doido, gritando, sorrindo, mas ouvindo a voz de Deus. E o Senhor falou para mim: está nascendo hoje uma missionária. Amém. Glória a Deus. E aquilo para mim foi conforto. E logo o médico já me chamou. Eu entrei no centro cirúrgico. Eles já estavam cortando, né, a barriga para tirar a Beatriz. E quando eles foram cortando, eu percebi que o médico começou a ficar um pouco acelerado. Eu nem sabia, mas parece que são 7 camadas, né? E eu ouvi eles comentando ali e tal, para cortar. Acho que é isso, é isso. E é uma média de 7 camadas. Eu ouvi eles comentando. E aí o médico falou assim: tira logo, porque tinha um monte de cano. E esses canos não passava nada. E o médico falou assim: era para estar passando líquido, a placenta secou. Tira logo, porque senão ela vai vir a óbito. Então secou por causa do tempo de espera das 10h30 às 15h30. A ansiedade da Renata fez com que a placenta secasse. Nossa. O emocional abalou. E aí eles tiraram nas pressas, e quando tiraram ela não chorou. Não chorou, e ela estava pretinha. Pretinha e não chorou. Não tinha líquido nenhum. Eles levaram ela para uma outra maca e ficaram costurando a Renata. Nessa hora eu esqueci da Renata, corri atrás dela, fui na maca. E quando eu cheguei na maca, é uma situação muito forte, porque quando eu cheguei na maca, ela estava deitada sem chorar, toda pretinha, e eles colocando um monte de equipamentos nela. E aí a hora que eu encosto na maca, que eu me aproximo, que eu olho para ela, ela abriu o olhinho e ali ela chorou. Nossa. Foi algo muito profundo, muito tremendo. E aí eu comecei a chorar também. Falei: minha filha tá viva, glória a Deus. Esse desespero já passou. E aí os médicos começaram a fazer um monte de exames. E uma das coisas que eu olhei e que eu percebi, que naquele momento eu olhei a fisionomia, e eu vi pela fisionomia que ela não tinha síndrome de Down. E eu fiquei ali observando aquela fisionomia, vendo aquela situação. E aí o médico disse assim: pai, nós fizemos o ultrassom e está tudo aqui no ultrassom constando. Nós acompanhamos o caso da sua filha 30 dias ininterruptos, consecutivos. Toda a enfermagem sabe o que a sua filha tem. Ela está com uma vaga reservada na UTI neonatal, mas eu não tenho explicação agora. Mas eu estou ligando na UTI neonatal e cancelando a vaga da sua filha porque ela vai pro quarto. Nossa, mano. Os médicos, eles tinham um pensamento, tipo assim, ó, ela ia nascer com síndrome de Down, né? E aí, dentro disso, isso ia acontecer, já era certo para eles. Durante esses 30 dias, eles fizeram uma precaução, tô certo? Sim. E aí, quando passou os 30, quando nasceu, eles falaram assim: não tem nada. Não tem. Aí eles fizeram exames para ver se tinha problema cerebral, problema cardíaco, o que estava acontecendo. Mas eles não detectaram a síndrome.
Não detectaram a síndrome. E aí eles falaram pra mim, olha, nós vamos levar ela agora pra tua esposa ver. E eu com aquilo que o Espírito Santo tinha falado, que a glória do Senhor invadiu o centro cirúrgico. E aí eu peguei ela no colo e falei, não, todas as vezes que nós se encontramos, doutor, minha esposa chorou e sofreu, porque a notícia não era boa. Agora quem vai levar sou eu. Eu vou levar minha filha para ela ver. E aí eu peguei minha filha e levei até a minha esposa. E quando minha esposa, a Renata, olhou para o rosto da Beatriz, a glória do Senhor invadiu o centro cirúrgico. Glória a Deus. Ao ponto do médico ficar impactado. E minha esposa chorando, e eu disse para ela nasceu normal. Aí minha esposa falou, glória a Deus, e começou a chorar, glorificar o Senhor. Aí eles abriram para a família ver. Quando eles abrem a janela, o vidro, que a família olha, a glória do Senhor tomou aquele ambiente. Todo mundo glorificando no corredor, o meu filho Davi já grudou no vidro, querendo ver a irmã. E aí eu apresentei a irmã para ele e, olha, foi algo inexplicável. E a sua família, a sua família, tipo assim, ela pensava assim, você já tinha informado, provavelmente a minha filha vai nascer com síndrome de Down. Já tava todo mundo se preparando para isso. Todo mundo se preparou para receber uma criança especial. Caramba. Com alguma síndrome, que fosse a síndrome de Down ou alguma outra que pudesse resultar. Tô ligado. Mas aí todo mundo nessa expectativa. Mas quando olha, que abre o vidro, eu com ela no colo, ninguém viu nada e todo mundo emocionado. E eu olhei e falei assim, ela nasceu normal, ela vai pro quarto. Aí minha mãe, minha irmã, minha sogra, todo mundo chorando, minha cunhada... meus pais, os pais da Renata, e a glória do Senhor invadiu aquele lugar de uma tal forma que foi algo muito impactante, algo assim sobrenatural. E ao ponto do médico olhar para mim e falar, pai, eu não tenho explicação, mas se você acredita em Deus... O cara jogou para Deus. Jogou para Deus, porque a ciência não tinha como explicar aquilo. Pode crer, nossa, mano. Então a Beatriz, ela realmente é o nosso milagre. Amém. E a história dela não se encerra aí. Legal. Pastorzão, passou um período, e aí com um período que nós percebemos que a Beatriz não desenvolvia, não crescia cabelo, ela não sentava, com um ano de idade, você colocava ela sentada, ela caía para o lado, ela não tinha firmeza no corpo, e não crescia dente, cabelo, não falava, não fazia nada, e nós começamos a fazer uma bateria de exame. Aí pai, eu falei, papá. Você falou papá. Você começou a falar papá, né? Aí, papai, né? Não dá essa moral pra sua mãe. Aí eu falei, papá. Aí minha mãe falou assim, Toninho, a Bia falou papai. Então o que acontece? Aí ela não tinha, nós fomos atrás. E toma exame. Aí detectaram algo. Ela tinha um furo no coração que é conhecido como uma CIA. E essa CIA, para que o coração pudesse continuar batendo, ele sugava todas as vitaminas do corpo. Nossa. Então os outros órgãos não desenvolviam. E aí dessa forma mantinha ela viva. Ô bispo, mas no caso essa síndrome que deu no coração, né, esse probleminha no coração, quando ela nasceu, eles não identificaram esse problema. Não identificaram. Talvez ela já tenha nascido mesmo com isso e foi agravando ou desenvolveu depois, sabe? Então, acredita-se que assim, tem todos os exames, então não constou. Nada no coração, nada no cérebro, tava tudo na sua normalidade. Só que aí quando passa esse período e nós vamos atrás, aí surge essa CA. E aí nós tivemos a informação que toda criança nasce com esse furo. E nós não sabíamos. Só que no caso da Beatriz, o furo não fechou. Ao longo do desenvolvimento, o furo fecha. Entendi. No caso dela, não fechou. E por não fechar, ela estava sendo prejudicada nas outras áreas. Sim. Então, para os médicos, era muito normal ela nascer com esse furo, porque todos nascem. Entendi. Então, eles não detectaram nada porque estava dentro da normalidade. Mas o dela, ao longo do desenvolvimento, o furo não fechou, o que era o padrão. E aí, nós fomos tratar esse furo. Aí, a Beatriz passa por uma cirurgia
né? Ela coloca uma prótese no coração, fez um acompanhamento médico, passou por essa primeira cirurgia, foi colocada uma prótese e essa prótese fechou acreditávamos que tinha fechado totalmente o furo. Uma prótese de titânio. Deus operou coisas maravilhosas, porque dentro da nossa condição financeira jamais conseguiríamos, mas Deus preparou um convênio abençoado. Ela fez a cirurgia. Só a prótese que ela tem no coração custa R$100 mil. Nós não conseguiríamos colocar essa prótese no coração dela, mas Deus preparou tudo. Nossa, glória a Deus. E aí ela tem o laudo da prótese. Hoje ela fazer uma ressonância magnética, ela precisa do laudo. Para entrar numa agência bancária, precisa do laudo. Então nós temos o laudo dela, dessa cirurgia primeira que ela fez com 1 ano e 8 meses. E aí até 1 ano e 8 meses ela não desenvolvia nada. Até para comer era difícil, porque ela ficava cansada de mastigar. Ela suava muito mastigando. Para se alimentar ela tinha dificuldade. E aí, após esse período de 1 ano e 8 meses, ela fez a cirurgia. Assim que ela fez a cirurgia, foi muito assim, a evolução foi muito instantânea. Ela cresceu o cabelo, começou a desenvolver, começou a falar, começou a criar vitamina. Aí eu falei, papá. Aí minha avó Luísa falou assim, que é comida? Não, é papá. Papá. Eu falo papá. Agora você fala papai, né? Agora é papai, né? É. Então, aí ela começou a desenvolver. Legal. Então teve um período. E nós passamos por outras coisas, cara. Porque no tempo que ela tava com a CA, durante 1 ano e 8 meses, ela pegou broncopneumonia. Broncolite, né? Acho que é broncolite o nome certo. E eu tava trabalhando, minha esposa viu ela desfalecer. Nossa. E aí levou ela às pressas pro hospital. E ela ficou numa maca, sem reação nenhuma. Minha esposa me ligou do serviço, eu trabalhava lá na Lapa na época. O hospital era na Anália Franco. Vim correndo o mais rápido que eu consegui. E quando eu chego no hospital, o médico olha pra mim e fala, sua filha tá aqui. Eu entro na maca, na sala, ela tá na maca. E eles já estão colocando os aparelhos nela. E ele olha pra mim e disse, olha, pai, tudo que eu podia fazer por ela eu já fiz. Nossa. Não posso fazer mais nada. Nós vamos entubar e colocar ela na UTI. Por quê? Porque o medicamento que eu tenho que dar pra ela, eu não posso dar. Senão o coração dela não aguenta. Então ela não podia tomar o remédio pra broncolite. Nossa. Aí ele falou assim, o coração dela não aguenta, então para uma criança normal eu vou dar o remédio tranquilo, para ela não pode tomar, vai acelerar os batimentos cardíacos e o coração não vai dar conta. Então nós vamos colocar ela na UTI e vamos tratar só com soro. Só que nós não podemos fazer nada e não podemos te dar esperança nenhuma. Vamos ver como ela reage. Eu saí da sala, eu sentei no canto de uma parede do hospital, no corredor. E ali eu chorei. Muito, cara. Mas chorei mesmo e fiz aquela oração de desespero, desabafo. E eu falei pra Deus, Senhor, todo esse sofrimento desde o nascimento. É isso que eu ia falar, mano. E agora nós temos com cirurgia marcada. A primeira cirurgia do coração. E ela pega essa doença e agora o médico olha pra mim e fala que não tem o que fazer. Caramba. Então, Senhor, se o Senhor foi com a gente até agora e o Senhor continua sendo e a Beatriz vai ser um testemunho de vida, então me dá um sinal. Aí eu me levantei, enxuguei as lágrimas e entrei na sala novamente. E ela estava totalmente molinha, desfalecida. A saturação dela caiu muito. Nossa. E aí eu peguei na mãozinha dela. Quando eu peguei na mãozinha dela, ela apertou minha mão. Nossa. E ali foi o sinal de Deus que havia esperança. Eu olhei para minha esposa e disse, a Beatriz vai sair dessa. Aí minha esposa falou assim, eu creio. E aí ela foi entubada. Com 3 dias que ela estava na UTI, ela teve alta, sendo tratada só com soro. Né? Soro. Só com soro. Ela sai da UTI, vai pro quarto e foi tratada só com soro. Coisa de Deus mesmo. Glória a Deus. Coisa de Deus. E aí ela precisava tomar
tomar as injeções, né? Os exames, os remédios na veia. E por causa dessa CIA, ela não tinha... Mas pai, eu chorava muito, tomava vacina. Então passou por uma luta, irmãos. Porque assim, pastorzão, ela não tinha veia, cara. Não tinha, mano. Não desenvolvia legal. Putz. Então furou Tanto ela de todinha. E tentavam achar em tudo que era lugar, pescoço, pé, mão, e assim vai. Em tudo que é lugar tentava pegar uma veia e não pegava. Teve uma vez que eles ficaram durante a tarde toda tentando pegar veia, não pegou, e ela sofrendo. E aí a família chegou para visitar. Quando foi à noite, eu pedi para que a família saísse da sala, ficou só eu e minha esposa. Nós dobramos o joelho na maca enquanto o enfermeiro tentava achar a veia. E foram tantos milagres, mano, que naquela hora a gente dobrou o joelho, a família chorando lá fora e ela chorando na maca e a gente chorando também desesperado porque não tinha o que fazer e precisava pegar a veia. E aí o enfermeiro falou assim: pai, conseguimos pegar a veia. Amém. E aí eu fui vivendo, sabe, essas experiências com Deus e a Beatriz também. Glória a Deus. E aí ela fez a cirurgia, a primeira, nós acreditamos. Top! Agora acabou nosso problema. Agora... Ô bispo, só uma pergunta. Nesse período vocês já tinham um ministério, já tinha uma igreja aberta? Ou não? O bispo era pastor no outro ministério? Tinha um respaldo da igreja nesse momento assim, emocional e espiritual, né? Porque é um momento pesado, né? Não é fácil. Por mais que a gente crê em Deus, olha o tamanho dela. Ela é muito forte, né? E é totalmente a mão do Senhor sobre essa situação. Mas e aí? Tipo, vocês tinham um respaldo de alguma igreja ou vocês já eram pastores de uma igreja? Na verdade, nessa época eu era evangelista de um ministério. E nós não tínhamos igreja na época do nascimento dela, né? Eu era evangelista no ministério. Após o nascimento da Beatriz, eu fui impulsionado pelo próprio Deus a abrir esse ministério, que na verdade nós abrimos sem pretensão alguma. Por quê? Nós ganhamos o meu sogro e a minha sogra para Jesus. Foi. Diante de um testemunho da Beatriz e tudo isso que aconteceu, eles foram vivendo isso com a gente, e eles se aproximaram. E meu sogro precisava de um lugar para congregar. E eu havia me desligado do meu ministério que eu estava. Eu pedi a bênção, saí, eu e a minha esposa. E aí eu comecei a fazer culto no lar, na casa do meu sogro. Por causa do meu sogro especialmente. Dali ganhou uma proporção que os vizinhos começaram a vir. Amém. Né? Começou a chegar pessoas. Meus pais foram para lá, que são pastores hoje. Então, assim... foi ganhando uma proporção de igreja e eu enfrentando essa luta. Então, passei por esse processo juntos com aquele povo que foi chegando na igreja. Então, quando ela nasceu, o seu sogro e a sua sogra, eles não eram cristãos? Meu sogro era afastado há mais de 23 anos. Nossa. Afastado da congregação cristã. Da congregação. Isso. Igual os meus sogros. Meus sogros também são da congregação. Mais de 23 anos afastado. E minha sogra não. Minha sogra católica, não queria saber e era assim. E através do testemunho dela, e a igreja nasceu na casa dos meus sogros, do meu sogro e da minha sogra. Que da hora. Então foi, pra você ver, a igreja hoje nós vamos completar 6 anos. E a Beatriz completa 6 anos, mês de maio agora, dia 28. Então mesmo a igreja completa 6 anos, em outubro, e em maio ela completa 6. Então foi assim, Beatriz nasceu, a igreja começou. Nasceu, seu sogro falou, eu preciso voltar para Cristo. Cara. E eu me vi na necessidade de trazer isso para ele, eu não podia deixar ele na mão. Tá certo. Entendeu? E aí nasceu a igreja e de uma forma muito espontânea aquilo foi acontecendo. Natural, né? Natural, sem forçar barra. E eu passando mó luta e Deus falava assim, na verdade, eu acredito isso. Se nada acontece, a igreja não nasce. Pode crer. Isso foi tudo proposital da parte de Deus para que eu criasse coragem para viver o que Deus tinha na minha vida e na vida da minha família. Porque Deus tinha um chamado muito forte na vida do bispo, né? Essa é a verdade, né, mano? É que a gente foge, né? A gente tenta... apertou não, bastante, a responsa né? é grande. Aí Deus falou, então peraí que eu vou colocar Jonas no caminho certo. Pode crer, mano. Nossa, mano, esse é o Jonas mesmo, cara. E aí foi assim, o meu chamado se encontrou porque eu comecei a viver muitos milagres através da vida dela. E aí eu falei,
se Deus fez isso na vida da minha filha, o que Deus não pode fazer, cara, com essa igreja? Então vamos pra cima. E aí foi a igreja foi no desenvolvimento dela. Ela foi desenvolvendo e a igreja desenvolvendo. Olha que legal, né? Desenvolvendo. Então esses processos que ela ficou internada, a igreja participou. E a sua sogra, tipo assim, a sua sogra falou, não, isso aqui só pode ser Deus mesmo. Só pode ser Deus. E ali já muda, né, todo o contexto. Fala, isso aqui é Deus, cara. É Deus. Aí você via minha sogra orando, cara. Olha, minha família reunida orando pela Beatriz. A igreja reunida orando pela Beatriz. Fazendo propósitos pela vida da Beatriz. Caramba. E aí, quando passa todo esse processo, fala, tranquilizou. 1 ano e 8 meses, a menina agora está desenvolvendo. Nós percebemos que quando ela fazia qualquer coisa, ela transpirava muito. E ficava com falta de ar. Mesmo com a prótese de titânio. Mesmo com a prótese. Fomos atrás do cardiologista dela, ele fez exame e falou, cara, a prótese está num músculo. Porque o coração é um músculo. Então, era tendencioso que o coração dela abraçasse a prótese. Porque a prótese é redonda e o furo não era redondo. Então ficou uma ponta. A expectativa é que o coração abraçasse a prótese. Mas o coração não abraçou e o furo continuou. E ele falou, nós vamos ter que tirar essa prótese e colocar uma prótese maior. E agora a cirurgia ficou complicada. Por quê? Agora quando você tira uma e põe outra, pode ter rejeição. O coração, o organismo dela pode rejeitar a prótese. E aí a cirurgia fica mais grave, o risco é maior. E aí entrou novamente aquele desespero, né? Aquele desespero, meu filho chorando. Esse meu filho é uma besta. Tá chorando, filho? E aí entra aquele desespero novamente. Novamente, vamos pra mesa da cirurgia com ela. Coisa de louco. E é assim, peito aberto, cirurgia grande. Na verdade, a cirurgia era pela virilha. É como um catéter. Sim. Só que no caso de rejeição, aí seria peito aberto. E aí nós começamos de novo o mesmo processo. Faz exame, ultrassom e vamos. E tudo com convênio, pelo convênio. Com convênio. E aí chegou o dia, né, da cirurgia. O médico internou, nós chegamos lá, internou ela. Aí passou 1 hora. Falei, mas acho que agora vai chamar a gente, já passou a cirurgia. Aí chamou. O médico chamou e falou assim, pai, não sei o que dizer, mas eu quero te trazer para olhar isso aqui. Entrou minha esposa e aí começou a olhar. Tinha um monte de pontinho azul, pontinho amarelo, pontinho vermelho, né, passando ali na tela. E ele falou, esse aqui é o coração da tua filha. O que eu tenho para te dizer? Ela tomou anestesia geral e eu preciso te dar uma explicação, porque ela ia entrar na cirurgia agora. Mas nós passamos a câmera e o furo não tá mais aí. Aleluia. Deus já tinha operado, né? O furo fechou numa madrugada. Amém. Perto da cirurgia, muito perto. Os exames estavam lá, tinha o furo, e agora não tem o furo. Não tem mais. Ele tentou explicar o que estava acontecendo ali, mas ele meio que falou, poxa, nós colocamos ela na anestesia geral, era para operar, mas não tá, agora não tem o que eu fazer aqui, não tem operação, não tem cirurgia. Só esperar ela voltar da anestesia. Só esperar ela voltar e por procedimento nós vamos deixar ela de observação no hospital, mas não vai ter cirurgia, porque a partir de hoje a vida da Beatriz volta a ser uma vida normal. Ela vai acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança normal. E aí, dali por diante... Parou sua dor, o cansaço? Acabou. É Deus, cara. Vida normal. A Beatriz, ela é 100% normal. Amém. É ativa. Ela tava É alegre. Sexta, né, Bia? Sim, Só festa, né, filha? sim. E detalhe. Tudo que Deus falou que nasceria uma missionária, isso tem acontecido muito cedo. Por onde ela passa, ela conta o testemunho dela. Mano, que legal. Hoje ela tem 5 anos. E ela é profeta. Amém. Ela profetiza. Do jeitinho dela, falando como uma criança. Mas Deus tem usado a vida dela para falar com pessoas. Amém. Glória a Deus. As irmãs aí tomem cuidado. Que se a Beatriz apontar e falar que tem um neném... Então, não é? Se ela declarar gravidez, meu Deus do céu, eu tenho até medo. Já era.
Esses dias ela estava orando por uma criança, de uma amiga da minha irmã, que nós na verdade nem tínhamos contato, conhecemos ali na festa do meu sobrinho, no aniversário do meu sobrinho. E ela botou a mão na barriga daquela moça com 8 meses de gravidez e ela falou assim: eu vou orar por esse neném. E ela começou a declarar cura sobre o neném. E orando, e falou: olha, o nome do neném é Ravi. Ela falou: Ravi precisa de oração, precisa disso. E eu profetizo, eu oro e tal. E aquela mulher foi ficando impactada. E passou ali, a mulher foi fazer a última ultrassom antes da cesárea, né, do nascimento. Descobriu que um órgão do neném estava atrofiado. Nossa, mano. E aí ela ligou para minha irmã e falou assim: Deus usou a vida da Beatriz, porque durante a gestação ninguém orou por cura. Olha aí. É mesmo, né? Mas quando ela botou a mão, ela foi, olhou e falou: eu vou orar porque Deus vai curar o Ravi. Caramba. E hoje o neném nasceu e ela fala direto: eu preciso ir lá visitar o Ravi. Eu vou lá visitar o Ravi. Tem radicais, a gente quer radical. Davi, mas o nome dele é Ravi. É, né, filho? Parece Davi, mas o nome dele é Ravi, é isso mesmo. Tem radicais que, sabe, né, que radicais é grande. Tem um pessoal de Piracicaba, tem até a irmã Maiele. Nós fomos lá numa conferência em Piracicaba. Ela olhou pra irmã e falou: tem um neném aí. Tem um neném aí. A irmã falou assim: olha, não brinca assim com a tia, porque a tia faz 5 anos que tá tentando ter um filho. Caramba. E ela falou: tem um neném aí. E foi brincar. E eu mesmo falei pra ela: para com isso, menina. Só cutucando. Minha esposa também falou: para com isso. Não faz isso não, filha. Para com isso, menina. E aí, quando foi embora, ela falou tchau. Aí ela falou assim: tchau. E tchau, neném. Passou uma semana, a irmã liga e fala assim: olha, quero testemunhar e dizer que eu descobri que eu tô grávida. Caramba, mano. E hoje ela tá perto de ganhar o neném. E foi através de uma profecia que a Beatriz enxergou aquilo antes que nós enxergássemos, antes que ela mesmo soubesse. Você é louco, mano, você é louco. Ela é coisa de louco. A gente tá no shopping, ela para as pessoas, segura na mão, começa a orar. Onde ela vai? Ela tem incendiado. Onde que nós vamos em igrejas? Olha, se hoje mesmo nós vamos ter um culto aqui, ela já manda essa. Se você falar quem quer dar um testemunho, Ela já quer dar o testemunho. Ela já quer dar o testemunho, ela já participa. E Deus tem levantado ela e ela tem sido profeta na vida de várias pessoas. Eu creio. Na minha vida, inclusive, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, da igreja, os irmãos. Ela ora, ela mete a mão mesmo na cabeça e ora, intercede, profetiza, e Deus começa a usar a vida dela. E é algo sobrenatural. Né, filha? Quer falar alguma coisa da parte de Deus? Pode falar. Fala aí pro povo. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa, porque a presença de Deus fala com você. Tanto, eu fiz outra cirurgia, falou assim, a doutora tirou racismo, meu coração não tinha nada. Aí falou assim: pai, o coração da Bia não tem nada. Glória a Deus que eu me senti, meu coração senti. E falou: Deus, eu quero profetizar essa pessoa que estiver no meu lado. Mas eu queria profetizar a pessoa que é o meu coração. Que eu profetizo o meu coração porque ele é o nosso corpo. Ele cuida da nossa família. Ele faz todo esse projeto. Eu quero batizar uma pessoa. E todo esse coração é o meu coração que fica agoniado, fica bem feliz, sabe? Deus cura, filha. Deus curou você, vai curar as pessoas também, né, filha? Você quer profetizar isso?
Libera sobre aí, quem estiver vendo aí esse podcast, pode profetizar. Profetiza aí, irmão. Deixa Deus te usar. Profetiza cura. E eu quero por você. Continua orando pra mim. Que isso. Continua orando pra mim. Porque esse processo vou estar pra você. Já passou, né, filha, o processo. Agora você tem que dizer, eu fui curada. Que nem você testemunha. Aí, com meu coração estiver aqui dentro, eu falo assim, Senhor, eu quero esse projeto em mim. Que o Deus fala assim, que eu vou lá no céu e perguntar para ele. É tudo ter coração, e cuidar das pessoas e falar que eu te amo. Eu falo que o Deus não é morto, é vivo. Que tá no céu, tá vivo. E nessas coisas está com você. Porque não é essas coisas, tanto fala que Deus está morto. Eu não quero Deus, porque eu vou beber cerveja. Não, tem cultiar com Deus, porque Deus é profético. E tanto Deus fala assim que você beber cerveja não adianta nada. Tem beber profética de Deus, porque isso é teu coração, que você fazer essa promessa de Deus e o teu coração tiver aqui, que se beber cerveja, teu coração vai capeta. Então, por favor, beba esse profética de Deus, porque todo mundo vai orar por você, vai continuar com você, vai estar no teu lado, vai orar no teu lado, vai sentir o teu coração tá alegre, falar assim, que tá o teu Senhor, que fala o teu coração, e esse projeto faz o teu coração. É por isso que era um radical. Ele faz projeto de Deus. Já tá falando radical, Já né? tá falando Essa é a bênção, hein? Não, mas é bênção mesmo, cara. É bênção. Isso é filho de radical, né? E é todo esse coração. Que se eu não tiver no radical, fica com você. Porque uma pessoa estiver ao teu lado e falar que você vai no radical, orar por você, vai porque é o teu coração. E ele é poder porque ele cuida. Ele não tá morto porque ele cuida. Ele faz o teu projeto. E ele é o teu projeto de Deus. Ele vai cuidar de você. E é todo o teu coração para você cuidar da tua família. E uma pessoa estiver do teu lado e falar assim, que você vai no radical, vai porque esse Deus é coração de você. Ele cuida, ele faz, ele não tá morto. Porque esse projeto de Deus faz o nosso coração. E esse projeto é o teu coração. E esse projeto é o teu coração porque ele cuida. Ele não tá morto. E quando esse projeto tiver no teu coração, ele faz o teu coração sentir e falar pro Deus que você quer agonia e falar o teu coração que tá bem. Fala o teu Senhor, porque esse projeto é cuidar. Porque todos os projetos, o teu coração tiver aqui e o teu coração que tiver. E você vai no radical porque ele cuida, ele faz, ele não tá morto. Quando você beber cerveja, sabe, você morre. Então não beba cerveja. O teu coração é o teu Senhor. E ele faz, ele cuida. Como esse projeto faz o teu coração, ora uma pessoa fala assim, Senhor, esse projeto vai estar aqui comigo,
com o coração. Ainda vou no Patatical, não vou beber mais cerveja, eu não vou continuar bebendo. Senhor, eu cuido nesse projeto. É por isso eu quero um projeto pudesse me curar, para ele fazer a projeto de Deus, que ele falar mais ainda e cuidar de mim e falar assim, eu vou cuidar porque esse projeto de Deus faz me curar. E tanto era pequenina, era desse jeito. Deus, me cuida, me dá comida, Senhor. Senhor, esse projeto que tá é o teu coração. Eu não vou morrer nunca mais, porque é o teu coração. Ele faz, ele cuida. Ele faz, ele cuida. E como esse projeto cuida da nossa família e como esse projeto é com o céu, eu estava preparado para o céu. E esse Deus é puramente, e Ele fala com você, Ele é inteiramente com você. E o teu coração, que você cuidar de você, falar assim, Senhor, esse projeto de Deus, eu vou praticar, eu vou ficar feliz, eu vou ter isso de mim, eu vou alegar o nosso Senhor. E quando você não alegar, fala pro Deus assim, eu tô com vontade de chorar, porque é isso, filha. Tanto eu liguei pra mãe da Renata, eu tô grávida, 2 meses. Eita. Tava grávida, filha, a menina? Deixa eu falar com você agora, olha pro papai. Isso é um milagre. E o papai tá muito orgulhoso de você de estar vivendo esse momento do seu lado. Amém. Seu ministério é muito maior do que o meu. E você vai muito Esse longe. projeto cuida de você, né, pai? O amor que ela tem pelo Radical, porque essa história é longa. Na verdade, ela veio ao mundo pelo Radical, porque meu casamento estava destruído. E quando eu volto do Radical no Rio de Janeiro, minha esposa engravida. Ah, dela. Ah, quero engravidar dela. Dela. E ela tem uma história com o Radical. Por exemplo, quando o Radical completou 6 anos, estava tendo uma edição. Ela fez 5 anos no dia 28 de maio. E no dia 28 de maio não deu para eu estar na edição, porque nós fizemos um bolo para ela em casa. E no dia 29 ia cantar parabéns pro Radical. E aí eu levei ela lá. Por quê? Porque quando minha esposa estava internada para ela nascer aos 30 dias, a Renata disse, olha, eu te libero para ir pro Radical. Porque ia ter uma edição em São Paulo e eu precisava ir. Só que eu não queria ir deixar minha esposa internada, porque sempre ela estava comigo. Pode crer. E eu falei, você autoriza eu ir? Ela disse, olha, você nem precisava me pedir, você tem um chamado, cumpra o chamado que Deus tem na tua vida. E eu fui, cheguei lá, mobilizei todo mundo orando por mim, as oficinas, todo mundo orando. Ora pela filha do Bispo Júnior, ora pela cura da filha do Bispo Júnior. E aí o Radical completa 6 anos e ela completa 5. E aí eu levei ela pela primeira vez no Radical, num domingo, fui lá só no domingo para comer o bolo, cantar parabéns, se alegrar. E lá ela pôde compartilhar um pouco do que Deus fez na vida dela e agradecer pelos radicais que oraram por ela. E foi bênção, foi muito bom. Né, filha? Sim, e esse projeto tá com você. Como esse projeto cuida de você e fala, Senhor, eu quero me praticar porque é todo teu coração, Ele cuida, Ele faz. E como esse projeto faz o teu coração, Ele vai me praticar porque Ele cuida, Ele faz o teu projeto que Ele cuida. Amém. Ele faz o nosso projeto. Bia, Que... deixa o pai falar com você. Você tem que mandar um beijinho pra vovó, pras vovós, para os tios, né? As tias, que senão você vai ficar complicado, hein? Bia. Ó, o Davi tá ali também. Beijo, vó, beijo, vós, beijo, tias. E os tios? E os outros? Beijo, tios. Beijo, vós. E a mamãe?
Beijo, mãe. E o Davi? Davi tá ali. Beijo, mãe. Beijo, Davi. Ô Bispo, rapidão. Aqui tem umas fotos que estão aparecendo aí na tela pra galera. Essa foto aqui é de quanto tempo? Essa foto foi do processo que ela teve na UTI. Da broncolite. Que ela ainda não tinha feito a cirurgia do coração, a primeira. E ficou na UTI, aí foi quando ela saiu da UTI. Essa é quando ela saiu da UTI. Saiu da UTI. Aqui tem uma aqui que o cara conseguiu pegar a veia nessa Pegar hora. a veia nessa hora. Nossa, mano, que legal. Pai, eu não quero falar. Você já vai falar de novo, tá bom? Pai, posso filho? Isso é o mesmo processo. Eu tava no mesmo esquema. No mesmo esquema. Pode. Fica aqui, filho. Tem a criançada ali, ela quer correr com a criançada. Tá certo. E aqui, esse aqui? Aí foi a segunda cirurgia do coração. Do coração. A segunda, que ela tomou anestesia geral. Pode ver que ela já tá maiorzinha, cabeluda. Foi a segunda. E aí é quando ela volta, que nós fizemos uma festa pra ela lá em casa, de retorno. Um bolo com... Essa é da segunda cirurgia. Com 0, né? A vela era um 0. Porque zerou. Zerou e vamos começar de novo. Aqui. E você vê que assim, mesmo ela tão pequenininha, ela tem uma autoridade espiritual tremenda, né? É algo dela. As pessoas às vezes pensam, poxa, o bispo deve ficar falando isso pra ela. Não, mas é algo dela. Você vê que ela vai desenrolando e começa um negócio que é o Senhor mesmo. É totalmente ela. Não é nada que a gente fique... E em casa, tanto ela quanto o meu filho, Davi também, eles oram pelo pessoal da igreja. Eles colocam nome a nome na oração. É coisa de nós, na verdade, ficamos assim impactados. Essa foto é da primeira cirurgia. Essa aqui é da primeira cirurgia? Da primeira cirurgia. Da primeira cirurgia no coração. Bênção. Mano, que legal, cara. E aí ela foi curada, né, irmão? Foi curada. Eu tenho certeza que o que ela falou é que a gente, tipo assim, a gente olha uma criança falando, mas, mano. Cerveja, de onde que ela tira, né? Da onde saiu isso? Eu tenho certeza que, tipo, alguém vai ouvir essa mensagem e vai ser tocado, cara. Tem direção. Tem direção, cara. Que a gente às vezes não entende os projetos de Deus, né? A gente tem uma visão, é uma criança, tá falando e tal, é de boa. Mas Deus faz alguma coisa aí, cara. É muito louco isso, bispo. Muito legal. E é uma bênção ela, hein? É uma bênção. Isso. Cara, que da hora. Não, imagina, ela tá com 5 anos agora. Imagina daqui a um tempo. E ela explodindo. Passa por aí, ela dá o testemunho dela, das igrejas. Não tem timidez, assim, sabe? Sim, bloqueio. Sim. Não. Ela fala mesmo o que Deus fez. Ela deixa Deus falar. Deixa Deus falar e fala o que Deus fez. E ela é uma intercessora na escola. Na escola ela evangeliza todo mundo conhece ela. Eu creio. O diretor tá pra ir lá na igreja, o diretor da escola dela, porque falou, a Beatriz fala tanto pra mim que... Aí falou pra uma irmã, a irmã falou, eu já sou batizada. Ela falou assim, não você é batizada, mas eu quero ver você ir lá na minha igreja. Ela falou isso? Porque lá você vai sentir a presença de Deus. Então ela é mesmo, a professora dela passou por um processo cirúrgico, né? Teve 2 cirurgias. Ela ora pela professora, chega a gravar áudio orando e professora, é a Pro Eliette, tô orando pela senhora e tal, e ela pede oração para toda a igreja, ela reúne o povo para orar. Nossa, é coisa dela, é coisa que ela age como uma jovem já, uma adulta. Mas é o projeto de Deus do início, né? Quando o bispo tava lá ali, tipo, naquele momento de, não sabe se vai sair vivo ou não, aí Deus, o Espírito Santo naquele momento falou, é uma missionária, né? E realmente né? Ela tá fazendo milagres desde quando começou a gestação. Os milagres estão vindo através da vida dela desde o início da gestação. Desde o começo. Usando a vida dela pra salvação. Eu assim fico bobo, como pai, eu fico bobo, porque eu olho pra ela e eu falo, poxa, o chamado dela é muito maior do que o meu. E olha que eu fui muito cedo pra igreja, meu ministério iniciou com 8 anos de idade, hoje eu tenho 35. Com 8 anos. Com 8 anos de idade. Comecei a pregar com 8 anos. Olha lá, já. Isso, eu era na época da igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma igreja muito grande lá no Jardim Cidadélia, em São Mateus. E eu comecei meu ministério ali. Eu fui com 9 anos, eu já era batizado com o Espírito Santo. Nossa. Com 11 anos eu desci as águas do batismo. Nossa.
A minha história é bem longa. Eu venho de 26 anos de evangelho. Nossa. Glória a Deus. Né? Então eu tenho uma bagagem bem estruturada, assim. Já vivi muita coisa com Deus. Mas quando eu olho pra Beatriz, eu falo, é coisa de louco. Ah, mas só isso aí é uma experiência que Deus colocou na sua vida, assim. Se não tem fé, cara, eu sem fé eu teria morrido, né, cara? Né? Porque passa um monte de coisa na sua cabeça nessa situação, né? Passa um monte de coisa, né? De verdade, é coisa assim que só Deus pode fazer. E assim, fica um alerta, né? Pra quem tá passando por uma situação parecida, ou pra quem tem um filho que é especial, ou tá passando por algum problema bem paralelo a esse, Deus ainda faz milagres. Amém. Amém, eu creio. A Bíblia fala sobre isso, Lucas capítulo 1, que nada é impossível para Deus. Verdade. Deus ainda opera milagres, Ele opera maravilhas. Eu vivi isso. Aí uma vez eu testemunhei isso numa igreja e uma irmã, ela disse, olha, mas e se sua filha tivesse nascido especial? Eu respondi para ela, olha, eu faria uma festa para recebê-la da mesma forma. Mas aprove Deus que quis operar o milagre. E toda a glória é para Ele. Né? E nós vivemos isso. E aí eu me pergunto, por que Deus resolveu operar esse milagre? Para mostrar para muitas pessoas que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E que da mesma forma que Ele fez na minha família e na vida da minha filha Beatriz, Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Amém, eu creio. Eu vivo isso, cara. É coisa de doido. Eu vivo esses milagres. Pô, a Bispa Renata, ela teve câncer maligno, cara. Nossa, mano. E não parece. Quem olha pra ela fala, nossa, top. Não teve nada, tá esbanjando saúde. E ela teve câncer maligno na tireoide. Fez cirurgia, tudo, passou por um processo. E foi tão interessante que ela descobriu em dezembro o câncer, em janeiro ela fez a cirurgia, com um mês ela estava curada. Completamente, não ficou nenhum resquício no organismo. Glória a Deus. Então eu tenho vivido muitos milagres. Teve um ano aí na minha vida que eu passei por cirurgia também. Eu passei por 2 cirurgias na vista. Teve um erro médico. E aí depois passei de novo para correção. Depois eu passei por uma cirurgia no nariz, que teve que quebrar o nariz e botar no lugar, porque eu quebrei o nariz jogando bola quando era criança. Caramba. E colou errado. E aí eu comecei a ter complicação para dormir. E aí eu vou vivendo essas histórias, cara. E tipo, sabe o que isso faz? Quanto mais isso acontece, mais Deus nos usa. Amém. Glória a Deus, verdade. Mais Deus testifica o poder e a glória dele sobre nós. Hoje lá na igreja o pessoal fala assim, cara, bispo é coisa de louco, mano. Fica doente, passa os processos na saúde, vai, o Senhor tá sempre junto e pra cima. E vai, avança e Deus vai curando, Deus vai operando. É verdade. E aí às vezes a gente tá enfermo, ora por alguém que tá enfermo, Deus cura a pessoa, mano. Verdade. Esse é o evangelho. Tudo que vem de Deus tem um início, né, cara? A gente não sabe para onde vai, porque o meio é complexo, né? Mas o fim justifica o que aconteceu, né? Você vê a história da Bia, ela não somente produz o testemunho de salvação, de esperança para aqueles pais que têm problemas, né? Que vivem problemas nos tempos de hoje, entendeu? Como ele também trouxe a conversão, né? E restauração de Cristo na vida do seu sogro, da sua sogra, né, cara? Isso é poder de Deus, cara. Então, quer dizer, a obra da sua filha, ela começou antes dela nascer. Verdade. Antes dela nascer. Nasceu uma igreja através do testemunho dela, né? Pode crer. Nasceu um ministério. Um ministério, né, mano? Que tem praticamente o tempo de vida dela. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nossa, é bênção, né? Quanto tempo tem aí, diretor? 1 hora? Louvado seja o nome do Senhor, né, meus irmãos? Nós vamos finalizar aqui em nome de Jesus Cristo, amém? A Bia já foi correr, foi brincar, foi fazer alguma coisa aí, né? Chama ela para dar um tchau aqui, vê se consegue chamar aqui em nome de Jesus Cristo, amém? E enquanto isso, eu vou colocar aqui a nossa atriz famosa aqui para dar um tchau pra galera. Vai lá, Tatiele, é com você. Foi muito bom, né? O nosso podcast de hoje foi super diferente com a nossa, né, convidada especial, Bia. Que o testemunho dela seja um exemplo para você, não só dela, mas do Bispo Júnior e da Bispa Renata também,
Porque, como eu perguntei para eles, diante de dificuldades, a gente não pode abandonar o Senhor, a gente tem que crescer. E Ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, as dificuldades, ela vem realmente para trazer crescimento. Então, que você possa pegar esse testemunho, tanto da própria situação, se você estiver passando por uma situação igual, como ele falou, paralela, ou, né, alguma outra situação também, que você possa se aproximar do Senhor neste momento. E fica a dica aí que a Bia falou, impacto radical, viu? Deus vai trabalhar no seu coração, parar de beber. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou também dar meu tchau aqui para vocês, amém, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse testemunho ele realmente tenha tocado no seu coração, porque Deus ele age de maneiras misteriosas e a gente não consegue entender. A gente não entende o projeto, o plano, a graça do Senhor, mas nós sabemos que Ele tem grandes projetos para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu vou aqui pedir para o bispo se despedir, porque quem vai se despedir hoje vai ser a Bia, né, mano? Aí, Deus abençoe a vida de vocês. Pega essa visão. Deus ainda opera milagre. E nós estamos vivendo um tempo que Deus está levantando os pequenos. Amém. Não se surpreenda se Deus começar a usar o teu filho para falar com você dentro da sua casa. Se Deus usar o seu sobrinho, o filho do seu vizinho, alguém, uma criança. E às vezes a gente não quer dar credibilidade. Mas Deus está levantando os pequenos. Amém. Há um tempo que Deus começa a levantar uma nova geração sobre nós para profetizar sobre as nossas vidas. Amém. Eu nem sei se vocês já fizeram com criança alguma vez. Não, primeira vez. Primeira vez. Mas foi bem, foi da hora. O bispo, deixa o endereço da sua igreja aí pra galera. Igreja Jesus Rei da Glória, Rua Guilherme Sandeville, número 199, bairro Jardim Santa Adélia, próximo ao terminal de ônibus de São Mateus e estação do Monotrilho. Dá 5 minutinhos andando, bem próximo. Cultos lá, quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Você é bem-vindo, vem. Tem Instagram? Tem Instagram, Igreja Jesus Rei da Glória. Tá? Isso. Tem Instagram, tem o Facebook, o Ministério Jesus Rei da Glória. Estamos lá, tem YouTube, também tem o canal Igreja Jesus Rei da Glória. Só chegar, vem adorar Deus conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bia, dá um tchau pra galera aí. Isso mesmo, gente. Para de beber. Tchau. E o like. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por